Hoje eu quero compartilhar com você uma dica de leitura que é algo que tem me ajudado muito. Eu não podia deixar de trazer isso aqui pro canal, até porque eu falo muito sobre livros, enfim. Mas é algo que... Bom, esses são os 3 livros que eu tô lendo agora. Por que eu tô lendo esses 3 livros? Para usar a técnica da associação. Eu vi uma moça falando sobre questão de desenvolvimento, ela gosta muito de ler também, assim como eu também gosto. E eu sempre quis ler mais, ler melhor, reter melhor, que só ler e passar na vista, aquilo não é uma leitura muito produtiva. E aí eu disse, não, vou ler livros, procurar dicas, técnicas, enfim, qualquer coisa que me ajudasse a ler mais. E eu peguei esses 3 livros, já falei bastante, sobretudo desse aqui, que já tá com mais de um mês, que eu tô lendo, na verdade, acho que mais de 2, porque já faz um bom tempo que eu tô lendo esse livro, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale. E ele fala muito sobre essa questão de relacionamento, de você criar um relacionamento com as pessoas de forma mais genuína, e isso para todas as áreas da vida. Como eu sempre falo sobre essa questão de a gente se desenvolver e trabalhar todas as áreas da nossa vida, é óbvio que eu não poderia deixar de ler esse livro sem falar que ele é muito famoso, muito conhecido. Eu tô lendo esse outro livro aqui também, que eu comecei há pouco tempo, que é Como Conversar com Qualquer Pessoa, 92 estratégias para melhorar a sua comunicação e, claro, seus relacionamentos. E ele entra muito de acordo com esse livro aqui, inclusive o autor desse livro, ele meio que faz um comparativo entre as estratégias que ele cita e as estratégias do Dale, não refutando, mas adicionando algo a mais, até porque esse livro, Dale, eu acho que a pronúncia é essa, ele é um livro que ele já é bem antigo, então assim, ele fez meio que uma atualização e adicionou várias outras coisas atuais, é óbvio. E eu também tô lendo esse livro aqui, no sentido mais espiritual, por assim dizer, que é Procuram-se Pregadores como Paulo. Mas aí é onde entra a dica. A dica é pra gente fazer leituras variadas, ou às vezes assuntos que não tem nada a ver. No caso desses livros aqui, eu já observei logo de cara que, como são livros que falam sobre relacionamento com as pessoas, sobre como se comunicar com elas, você criar amizades genuínas, enfim, em todas as áreas, eu peguei esse livro do apóstolo Paulo falando sobre o ministério dele, porque se tem alguém que soube se relacionar com as pessoas de forma genuína, com certeza foi esse homem. Claro, depois de Jesus. Então, assim, se relaciona de alguma forma. Você pode ler qualquer livro, até de filosofia, algum livro de literatura, algum livro de história, enfim, não importa qual seja o assunto, e tenta conectar. É o que eu chamo de leitura associativa. Associar com coisas que você gosta, até associar com coisas do seu dia a dia. É o que ajuda bastante. E claro, também tem a questão da leitura da palavra. Inclusive, uma outra dica que eu falo com relação a isso, eu faço isso muito no livro do Dale. O que eu faço? Eu pego ele, leio um capítulo por vez. É por isso que eu demoro bastante essa questão da leitura. Eu faço marcações, círculos, coloco aqui o meu entendimento, alguma frase que me chamou a atenção e eu transcrevo com as minhas palavras, ou então eu simplesmente cito só para mim tentar, sabe, criar mais repertório, aprender novas palavras, enfim. Mas uma das coisas que eu mais gosto de fazer é isso aqui. No final de cada capítulo, eu pego, no caso aqui foi, demonstre respeito pela opinião alheia, nunca diga você está errado. E eu pego esse tema, eu vou numa IA, geralmente eu uso Claude, pode ser o ChatGPT, enfim, a que você estiver usando, e aí eu procuro passagens na Bíblia que se relacionam com isso e ajuda bastante. Serve só para a Bíblia? Não. Você pode aplicar em outra coisa também. No meu caso, eu uso porque é o que eu mais gosto. Você fala, como eu sou cristã, então tudo meu, seja na minha vida pessoal, na minha vida profissional, enfim, em tudo eu sempre relaciono a palavra, porque tem que ser assim, é o manual da vida. Então, quando se trata aqui, um exemplo, demonstre respeito pela opinião alheia, nunca diga você está errado. Foi o princípio que o Dale, estabeleceu nesse capítulo. E quando eu estava pesquisando, pensando, refletindo também, aí ele relacionou com uma passagem lá de João 8, do 1 ao 11, que é sobre aquela mulher que foi pega em adultério. Porque, tipo, ele não chegou para aquela mulher jogando na cara dela, você tá errada. Olha só, você fez isso. Ele não chegou condenando ela. Ele chegou, mostrou que ela estava errada, mas de uma forma, digamos, mais educada, de uma forma mais simples. Tipo, todo mundo tava lá no ponto para apedrejar ela. Só que Jesus não fez assim, ele foi totalmente contrário. Eu vou até ler aqui, foi que eu escrevi a respeito. Ó, a mulher pega em adultério. Jesus não contradiz, não acusa, não declara ninguém errado. Ele fez uma pergunta que leva cada fariseu a examinar a si mesmo e chegar à própria conclusão. E isso descreve exatamente o princípio que o Carne descreve. Pessoas mudam de opinião quando chegam à conclusão sozinhas.
não quando são informadas de que estão erradas. E é justamente isso que a gente aprende com relação a isso. Ele citou exemplos que são bem parecidos com esse também, só que aí eu fui e peguei um texto, algum exemplo bíblico, que é algo que serve até para mim memorizar melhor e entender melhor o assunto. Então, assim, para mim, essa é uma das melhores dicas. Além de você ler livros que são diferentes, de assuntos diferentes, temas diferentes, você fazer eles se relacionar, também fazer esse comparativo, algo escrito, porque a gente memoriza muito coisas que são escritas. Então, assim, a minha leitura mudou bastante com relação a essas dicas que, por mim, eu teria aprendido muito antes, né? Porque antes eu pegava muito. Eu li um livro em uma semana, às vezes menos do que isso. Só que eu não retive quase nada. Eu tenho vários livros aqui em casa, nem tô comprando nada, tô me centrando mais em ler esses, para mim poder fixar melhor. Inclusive, vou fazer uma releitura de todos e sempre fazendo essa relação, porque quando a gente passa só a visão ali no texto, a gente não consegue fixar, a gente não consegue lembrar. Claro que a gente não tem que decorar um livro inteiro, mas a gente pelo menos tem que tirar ensinamentos, coisas que vai somar na nossa vida como um todo, de alguma forma, um aprendizado, mesmo que seja coisa simples. Mas a questão é a gente aprender e não só ler por ler. Tem livros que tudo bem, é para fazer uma leitura mais calma, mais tranquila, mas ainda assim dá para se tirar muito proveito. Então, as minhas dicas foram essas. É algo que vale a pena testar. Eu já tinha visto as pessoas falarem alguma coisa a respeito, mas eu nunca tinha testado, então eu testei. E realmente é algo que faz a diferença, sobretudo quando você vai aplicar isso, misturar com a sua vida espiritual, com a sua vida pessoal, com a sua vida profissional, se misturar com as três áreas, aí é que o aprendizado vai ser melhor. Então, as dicas de hoje foram essas.